Susana vagou sem rumo pela casa vazia, incapaz de voltar a si. Há alguns dias, o seu forte casamento de 20 anos chegou ao fim, com a morte de seu marido, Nicholas. A pior parte foi que ele morreu tão inesperadamente que de repente se sentiu mal e faleceu em apenas 2 dias. E a causa foi um câncer de estômago. Nicholas não estava acostumado a reclamar de sua saúde. Ele sempre foi um robusto e um homem forte, sempre pronto para ajudar quem precisava, e seus interesses pessoais sempre foram a última prioridade. Talvez seja por isso que ele não prestou atenção na dor que repetidamente vinha a ele e ficava cada vez pior. Era estúpido, mas é exatamente quem Nicholas foi, e foi exatamente assim que ele permaneceu na memória de Susana. Essa não foi a pior parte. Susana foi atormentada pelo fato de que, apesar do seu forte amor por seu marido, ela não podia lidar com o fato de que ela o acompanhava em sua última viagem com ressentimento. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Ela disse para si mesma pela 10ª vez. Susana discou o número de sua amiga e pediu para que ela a visitasse. Eu preciso falar com você, Sarah. Eu estou enlouquecendo, não sei o que fazer. Vá em frente, eu estou ouvindo, Sarah disse. Não, essa conversa precisa ser cara a cara. Venha à noite, estarei esperando por você. Assim que Sarah apareceu, Susana a mandou para o sofá. Então, lhe deu um envelope contendo um bilhete e algumas fotos. O que é isso? Sua amiga perguntou. Uma carta de Nicholas para sua amante, chamada Mônica. Acredita nisso? E ela não é apenas uma amante, eles também têm uma filha. Sarah, como eu vou viver com isso? Susana não aguentou e chorou, cobrindo o rosto. Com as mãos, Sarah começou a consolá-la, mas ela mesma não conseguia acreditar que Nicholas era um traidor tão desprezível, que até tinha uma filha fora do casamento. Ela constantemente o colocava como exemplo de marido, um homem de família, como um modelo a ser seguido. Quando Susana acalmou um pouco, Sarah abriu o envelope e tirou as fotos. Uma das quais era uma linda mulher abraçando Nicholas, e ele estava segurando uma garotinha e sorrindo. Outras fotos mostraram a mesma mulher e sua filha rindo, posando para um fotógrafo. E havia um bilhete com a letra de Nicholas. Mônica, eu ainda não consigo acreditar que tenho sorte de ter conhecido você. Você e Lisa são tão incríveis. Sinto tanta falta de vocês. Virei muito em breve visitá-las. Enquanto isso, como prometido, imprimi as fotos e estou enviando para você em uma carta. Abraços. Dê um beijo na Lisa para mim. De seu amado, Nicholas. Meu Deus! Disse Sarah depois de ler a carta. Eu não consigo acreditar em meus olhos e eu nunca teria acreditado se tivesse me falado sobre isso. O que vai fazer sobre isso, Susana? Olha, honestamente eu não sei. Eu apenas não faço ideia. Quero dizer, já tinha ouvido antes que caminhoneiros de longa distância têm famílias em todas as cidades. Mas eu nunca pensei que o meu Nicholas se tornaria um desses. E o mais importante é que não importa mais. E agora eu vou sofrer com esses pensamentos pro resto da minha vida. Como é que eu vou viver assim? Sarah, me ajuda, o que eu faço? Eu não sei, amiga, a amiga disse. Tente encontrar um homem bacana. Você ainda é jovem, só tem 40 agora e ainda pode até ter filhos. Não, Sarah, eu não posso ter um bebê e isso é culpa do Nicholas também. Ele e eu éramos jovens estúpidos. Ele vivia sonhando em começar um negócio, querendo ficar rico antes que ele pudesse ter filhos. E eu, como uma tola, acreditei nele. Ele sempre falava para esperarmos um pouco para ter mais dinheiro. E nesse meio tempo, Nicholas faliu. Ele perdeu absolutamente tudo que tínhamos investido. Ele até teve que vender o apartamento dos meus pais. A mãe dele morava com a gente naquela época. Nicholas estava procurando trabalho há muito tempo, até que um amigo o aconselhou a se tornar caminhoneiro. Ele tinha medo no começo, mas depois se acostumou. A vida dele ficou muito corrida de uma hora para outra. Ele sempre viajava e depois disso, nunca mais engravidei. Eu lembro dele dizendo que queria que seus filhos crescessem ricos. Mas infelizmente, nunca tivemos filhos.
Sara começou a pensar cada vez mais que ele forçou Susana a abortar o bebê por causa do outro casamento. Sabe, se eu fosse você, eu ia até essa Mônica, pelo menos para tirar uma satisfação e tirar esse peso de você. O endereço está no envelope. Eu darei uma bronca nessa mulher, ou até mesmo uma surra, para ela entender que não deve ter um relacionamento com o marido de outra pessoa. Pelo endereço, que está aqui, acho que é uma longa viagem, cerca de 5 horas de ônibus. Bem, para um caso como este, acho que vale a pena. Não, eu não vou para lugar nenhum, disse Susana devastada. Não faz sentido, é tarde demais. Nicholas não está mais conosco, de qualquer maneira. Quero dizer, para quem eu tenho que provar alguma coisa? Não há ninguém para se vingar. Susana apenas deu de ombros. Elas conversam por um bom tempo, discutindo a situação. Então, Sara foi para casa. Susana, depois de pensar um pouco, de repente começou a fazer as malas para a viagem, para a casa da Mônica de manhã cedo. Ela não sabia por que estava fazendo isso, apenas sentiu que era a coisa certa a fazer. O sol já estava nascendo quando Susana entrou no carro e foi até a casa de Mônica. A mulher não teve problemas para encontrar a casa certa. Era uma casa muito pequena, sem atrativos e até um pouco deplorável. Susana nunca imaginaria que pessoas pudessem viver em condições tão terríveis. Naquele momento, a mesma garotinha que estava na foto com Nicholas saiu correndo pela porta seguida de Mônica. Susana reconheceu imediatamente. Mônica ficou surpresa ao ver uma mulher parada no portão e a cumprimentou em um tom amigável. Olá, não acredito que você está aqui para me ver finalmente. Vamos entrando. Deixe-me apenas pegar um balde de maçãs. Eu as colhi essa manhã. Elas estão doces. Eu vou te dar algumas. Você tem alguma ideia de quem eu sou? Perguntou Susana. Claro que sim. Mônica olhou para ela e perguntou. Você é esposa de Nicholas, correto? Sim, Susana respondeu. Isso é maravilhoso! Realmente eu queria te conhecer há muito tempo, Susana. Susana estava esperando qualquer outra coisa, talvez até insultos, mas não foi essa a resposta. Como que você me conhece? A mulher se perguntou. Nicholas me fala muito bem de você sempre. Onde ele está? Ele não veio? Ele morreu. Susana disse baixinho, não entendendo muito bem o que estava acontecendo. O balde caiu das mãos de Mônica na hora e as maçãs começaram a rolar pelo chão. A mulher ficou em choque e sentou na calçada sem saber o que falar. Demorou um pouco para Mônica lidar com a explosão de tristeza que atingiu a sua cabeça. Vejo que você o amava muito, Susana disse a ela amargamente. A mulher estava pálida, com o rosto instantaneamente inchado. Ficou alguns segundos sem falar nada e depois que se recompôs, levantou para levar a sua convidada para dentro de casa. Obrigado por ter vindo me dizer isso, Mônica disse soluçando enquanto ela sentou Susana na mesa da cozinha e serviu um chá. Eu esperei ele por tanto tempo. Achei que era importante para você saber. Achei importante você saber. Apesar de tudo, você tem uma filha crescendo com ele. Ela tem o direito de saber o que aconteceu com o pai dela. Ele ia dar isso para você. Susana entregou para a mulher o envelope que ela mostrou para sua amiga. Pai? Como assim? Mônica perguntou. Meu Deus, você acha que eu sou amante de Nicholas? Não havia nada entre nós. Nicholas era bem como um pai para mim, ou como um irmão mais velho. Eu amava muito. Eu sempre o amarei. Nicholas sempre foi fiel a você. Ele não poderia viver de outra forma. Ele sempre tinha que viajar, mas nunca te traiu. Como você pode duvidar dele? Mônica pegou o envelope das mãos de Susana, olhando as fotos e começou a contar a história. Nasci em uma família que não precisava de mim. A minha mãe era uma alcoólatra. Ela não sabia quem a engravidou. Ela teve 4 filhos. De todos eles, eu fui a única que sobreviveu. O meu irmão mais velho morreu na prisão há 3 anos e está enterrado em algum lugar de um cemitério sem nome. Também tinha um irmão e uma irmã, que morreu antes dos 3 anos. A minha mãe bebia como se o mundo fosse acabar. Nunca percebia se estávamos vivos neste mundo ou não. Pobreza, frio, fome, eu experimentei tudo desde muito jovem.
Às vezes até ia na casa dos meus vizinhos implorar para pedir alguma comida. A comida que me davam era a única comida que eu comia no dia. Eu também tentava levar para minha irmã e irmãos, mas não tinha o suficiente. Eu nem consigo pensar naquelas vezes, quando eu era adolescente. A minha mãe começou a beber tanto que eu não aguentei fugir de casa e para ganhar algum dinheiro, eu resolvi vender o meu corpo. Quando alguém me alimentava e me levava para algum lugar que eu pudesse tomar banho e dormir, eram meus melhores momentos de felicidade. Um dia, um caminhão parou na estrada. O motorista saiu da cabine e começou a inspecionar as rodas. Fui até ele, pois estava com muita fome. Eu não tinha comido nada praticamente em quase 2 dias. Bem, eu pensei que tudo ia ser como de costume, mas ele olhou para mim e realmente me sentou na cabine e apenas perguntou o que eu precisava. Eu queria agradecê-lo da única maneira disponível para mim, mas então ele tirou as mãos dele e de repente começou a falar comigo, me perguntando sobre a minha vida. Eu comecei a chorar e contei tudo a ele sobre a minha vida e que eu estava esperando um bebê também. Susana, se não fosse pelo seu marido, eu nem poderia estar viva agora. Ele foi tão gentil. Ele me levou com ele na viagem, me comprou algumas roupas, me levou ao médico, me alimentou, e ele não me pediu nada em troca, ao contrário dos outros. Ele também sempre falava de você, e que você não tinha filhos. Ele se culpava muito por isso, e se preocupava muito. Acreditei nele, você sabe. Foi como se eu percebesse que havia pessoas boas no mundo pela primeira vez. Nicolas me ajudou muito nisso. Eu disse a ele que tinha uma casa velha, mas estava caindo aos pedaços. E Nicolas foi e fez alguns reparos, até mesmo na maternidade. Ele quem me buscou e cuidou de mim o tempo todo. Além de que ele amava a minha filha. Ele era meu amigo, Susana. Era meu melhor amigo. Se alguém me dissesse para morrer no lugar dele, eu não pensaria 2 vezes. Mas infelizmente, ele se foi primeiro. Mônica continuou chorando. Mas por que ele não me contou nada sobre você e sua filha? Susana ficou pensando. Ele ia te contar tudo. Ele estava com medo de ficar bravo com ele ou algo assim. Nicolas me apresentou ao amigo dele. Ele é construtor e também uma pessoa muito boa, assim como seu marido. Estamos namorando há 6 meses agora. E ele foi para casa para contar aos pais sobre o nosso casamento. Mas ele estará de volta em breve. Nicolas ia contar tudo sobre a gente, no nosso casamento. Susana, você não tem ideia de como eu me sinto. É como se eu tivesse perdido os meus pais. Mas por favor, não pense que eu estava trabalhando como... Você sabe, com quê? Eu parei de fazer isso imediatamente depois que o conheci. Ele me ajudou no começo. Mas agora eu estou trabalhando em uma loja de costura, ganhando meu próprio dinheiro. Susana olhou atentamente para Mônica e percebeu que essa garota não estava mentindo para ela sobre nada. Mônica, eu estou feliz por ter vindo te ver. Realmente pensei que você fosse amante do meu marido. Foi muito difícil perceber isso. Mas me sinto muito melhor agora. Nossa, muito obrigado por me avisar. Eu estava esperando o Nicolas me visitar. Mas agora acho que vou vender o apartamento e ir embora de vez para minha cidade. Quero voltar para minha terra natal e vamos visitar a sepultura de vez em quando. Para que ele não pense que todo mundo o esqueceu. É claro que eu nunca vou esquecer o Nicolas. Com certeza irei visitá-lo, não se preocupe com isso. Enquanto as duas se despediram, Mônica pegou a filha nos braços e a abraçou. Essa história é baseada em fatos reais que aconteceram na vida de uma amiga próxima do autor. Graças a ela podemos compartilhar a sua história, que na realidade foi ainda pior. Queridos amigos, se gostarem da história, inscrevam-se no nosso canal, curtam o vídeo e escrevam um comentário. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Desejamos boa disposição e muita saúde!